God bless you. Deus vos abençoe, é uma alegria tê-los aqui hoje. Estamos orando por você e família. Espero que se mantenham conectados conosco durante a semana no nosso podcast, canal do YouTube, SiriusXM e redes sociais. Nós queremos mantê-los inspirados e encorajados. Obrigada por sintonizar em nós. Eu gostaria de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar deste pastor que estava levantando recursos para um novo auditório. Ele disse que qualquer um que doar $10.000 pode escolher 3 coisas especiais em nossa igreja. Uma senhora lá no fundo levantou e o pastor ficou bem animado, tão agradecido, e ele perguntou: "Quais seriam as 3 coisas, senhora?" Ela disse: "Eu quero este rapaz, este outro e este outro." Digam comigo: esta é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado sobre a palavra de Deus. Eu confesso, minha mente está aberta, meu coração receptivo, e eu não serei mais o mesmo em nome de Jesus. Deus os abençoe. Eu quero falar para vocês hoje o seguinte: confiando quando você não entende. Nós passamos por coisas na vida que não fazem sentido. Um amigo que saiu do relacionamento, uma empresa que está indo por água abaixo, pessoas que não precisam mais de você. Nós estávamos todos dando o nosso melhor. De repente vem a pandemia. O comércio não flui, as crianças não podem ir para a aula, sonhos foram colocados em espera. Algumas vezes parece que estão regredindo. Assim é fácil viver frustrado e questionar a Deus porque isso está acontecendo. Mas nós não iremos entender tudo o que se passa. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele pode ver coisas que nós não podemos. Só porque não é justo não significa que Deus não está no controle. Seus passos estão ordenados por Deus. Se Ele permitiu que acontecesse, é porque Ele está trazendo uma coisa boa por trás. Ele prometeu que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Por si próprio, pode não parecer bom, não foi justo, você está desconfortável, mas quando tudo se une, você verá como tudo trabalhou a seu favor. A dificuldade, a demora, tudo foi instrumento para você alcançar o seu destino. Mas nenhum de nós gosta de contratempos, perdas, demoras. Mas sem essa dificuldade, você jamais pode tornar-se a pessoa que foi criada para ser. Pode parecer que derrubou você, mas em verdade está lhe colocando para cima, para uma promoção. A porta fechada torna-se outra grande porta aberta. Aquela pessoa que lhe deixou foi doloroso, mas não foi só uma decisão dela. Deus a moveu do seu caminho e só assim ele pode trazer alguém melhor. Aquela luta foi difícil, você não fez nada de errado, mas você teve opções no seu trabalho, oposições, os filhos não estão fazendo a coisa certa. Isso não é justo, mas o que você não consegue ver é que isso está lhe fazendo crescer, desenvolvendo o seu caráter e lhe fazendo ficar mais forte, confiante, mais determinado. Sem isso, você não estaria preparado para a promessa, para a melhoria, pelos melhores níveis que se direcionam a você. Você pode até não entender o que está se passando, vive preocupado, desencorajado, mas tenta uma nova abordagem. Deus, eu não entendo, mas eu confio em você. Eu sei que está no controle e trabalhando tudo a meu favor. Então eu não vou ficar chateado, vou me manter em paz, sabendo que o Senhor me leva ao lugar que eu devo estar. Em João 13, Jesus estava quase sendo crucificado. Ele e seus discípulos jantaram todos juntos no que hoje nós sabemos que foi a última Santa Ceia. Seus discípulos haviam passado seus últimos anos com Jesus, vendo incríveis milagres, cura de doentes, ressurreição de Lázaro, inúmeras pessoas sendo alimentadas. Eles estavam com Jesus quando entraram em Jerusalém, com as pessoas fazendo fila nas ruas, gritando Hosana. Foi uma experiência maior do que eles poderiam imaginar. Mas naquele dia, ao se juntarem para o jantar, o humor mudou. Jesus os contou como a hora dele tinha chegado, de como ele seria crucificado. Ao invés de celebrarem, eles riram de Jesus. Depois de jantar, Jesus pegou uma bacia com água e toalha e lavou os seus pés. Ele disse no versículo 7, "Vocês não percebem o que se passa agora, mas um dia irão entender." Jesus estava dizendo, em verdade, aos discípulos: "Vocês vão passar por coisas nos próximos dias que não entenderão. Tem pessoas agora me enganando, mas eu estou prestes a ser traído. Vai ter oposição e perseguição, mas eu nunca vou deixá-los. Nunca vou ser retirado daqui." Ele sabia que eles se sentiriam sozinhos, confusos, com medo, então ele falou antecipadamente: "Vocês não irão entender agora, mas um dia irão."
Como a esses discípulos, haverão coisas que vocês não entenderão, coisas que não fazem sentido, problemas, atrasos, portas fechadas, traições, coisas sem respostas. Não faz sentido agora, mas não se preocupem, um dia vocês irão entender. Deus irá conectar tudo. Ele não permite que as coisas acontecerem se não tiver um propósito para tal. Esse problema não é uma surpresa para Deus. A doença que lhe pegou de jeito, as crianças que saíram dos seus caminhos, isso não irá fazer deter o destino delas. Deus ainda está no trono ordenando seus passos. Você não pode ver agora, mas por trás dos cenários, Deus está alinhando tudo a seu favor. Quando for na hora certa e tudo se ajustar, vai prosperar para seu bem. Você verá a mão de Deus, olhará de volta e tudo isso irá dizer: se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria nesta posição. Se aquela porta não tivesse sido fechada, eu não encontraria essa pessoa. Se eu não tivesse passado por aquela dificuldade, eu não teria chegado a este patamar. Assim, não desperdice seu tempo tentando entender todas as coisas. Tem coisas que você não conseguiria entender por agora. Nós não podemos ver os planos de Deus. Nós não podemos imaginar como Ele faz as coisas, porque nós pensamos no natural. Ele pensa no sobrenatural. Se você estiver sempre tentando entender, você irá se frustrar. Ao invés de usar essa energia tentando entender o que está se passando, use essa mesma energia para agradecer a Deus porque as coisas estão acontecendo. Agradeça porque Ele está lutando as suas lutas. Agradeça porque está cercado de seu favor. As Escrituras dizem que Deus trabalhará os planos dele a seu favor. Você não precisa trabalhá-los. Você não deve viver frustrado sobre o que está se passando, desencorajado com os desapontamentos. Não faça a vida por você mesmo. O Criador do Universo está respirando a seu favor. Mantenha-se honrando Ele e Ele abrirá as portas corretas, trará a pessoa certa, tornará diferentes as situações nos arredores. Ele fará coisas acontecerem que você não conseguirá fazer sozinho. Os planos dele são tão maiores do que você mesmo. Se você quiser se manter em fé, você tem que aprender a confiar sem entender. Depois de Jesus ter sido crucificado, tenho certeza que os discípulos se perguntaram se ele era mesmo filho de Deus e se eles desperdiçaram todo o tempo deles com ele. Eu achei que ele havia dito que não iria nos deixar nos tempos de angústia e confusão. Parecia que Jesus tinha realmente abandonado os discípulos, mas com o tempo eles passaram a perceber que a crucificação era parte dos planos de Deus. A traição de Judas foi parte do plano. A oposição, a zombaria, a ridicularização, tudo teve de acontecer. Estava levando à redenção, para a salvação. Você está frustrado por não entender que Deus está fazendo? Chateado porque aquele amigo lhe traiu? Desencorajado sobre o contrato que você perdeu? Como você sabe se não é isso que está levando você ao seu destino? Sem a traição, a gente não teria salvação. Sem aquela situação que você não entende, você jamais veria a potencialidade de Deus. Às vezes, a gente desperdiça a oração sobre o que Deus tem para nós no próximo nível. Eu sei que é desconfortável, mas as traições são necessárias, as noites escuras são necessárias, os atrasos, as lutas, é tudo necessário. Se Jesus tivesse todo o seu destino sem todas essas coisas que não fazem sentido, com as injustiças, as pessoas que fizeram errado, como poderíamos alcançar nosso destino sem elas? A maneira de se manter em fé é reconhecer que tudo isso é parte do plano de Deus. Não está acontecendo por ser um acidente, não foi o inimigo que de alguma forma tomou conta da sua vida, pegou o caso de Deus e agora Deus está esperando as coisas acontecerem. Entenda que Deus tem você na palma das mãos dele e ninguém pode tirar isso dele. Ele, sendo por você, é mais do que o mundo todo contra você. Você se liberta quando diz: Deus, eu não entendo nada, mas eu confio em você. Pode não parecer justo, mas eu não vou viver para baixo. Tiveram coisas ruins, desapontamentos, mas eu não vou andar emburrado, porque sei que o Senhor ainda está no controle. E o Senhor fará acontecer o seu plano na minha vida. Um amigo meu está no ramo comercial de hotel. Ele tocou um negócio por algum tempo, mas depois decidiu vender. Por algum tempo ele teve aproximadamente 200 hotéis. Muitos deles eram pequenos, em lugares simples. O seu sonho era possuir um hotel grande numa cidade grande.
Alguns anos atrás, ele teve a oportunidade de comprar um hotel de prestígio em Nova York. Era numa localização de primeira, em frente ao Central Park. Ele estava tão animado, trabalhou meses e meses para levantar o dinheiro. Ele arranjou um sócio para tocar com ele. Financeiramente, isso era uma coisa grandiosa para ele. Ele teve que espremer tudo e até mesmo vender sua própria casa. Livre para trabalhar, tudo tinha que dar certo. O comércio tinha que estar bom. Era a única forma dele levantar todo esse dinheiro. Depois de 2 anos de levantar tudo, agora era a hora. Janeiro chegou e o momento de concretizar a situação. Mas seu sócio, no último momento, desistiu. Ele quase não acreditou. Ele lutou para levantar um outro empréstimo, se esticou todo para os recursos. Agora ele estava além dos limites dele. Quando ele ia fechar o contrato de empréstimo, ligaram para ele e desfizeram o negócio, dizendo que não iam mais emprestá-lo nada. Ele não conseguia entender por que as coisas não funcionavam. O que ele não conseguia ver é que 3 meses depois, esse momento pandêmico iria fechar Nova York e todos os hotéis tiveram de fechar, que não haveria nenhuma renda, nenhum comércio, nenhum hóspede. Ele teria todo um pagamento para fazer sem ganhar nada. Ele me disse que se o seu negócio tivesse sido fechado, ele estaria falido. Ele teria perdido o dinheiro de todos os seus outros hotéis, suas finanças pessoais. Às vezes, quando a gente acha que é uma coisa ruim, na verdade é Deus nos protegendo. Talvez você não entenda o que Deus está fazendo agora, mas um dia entenderá. Sometimes what we think is a bad break is really God protecting us. You may not understand what God is doing now, but one day you will understand.